A paz e alegria, queridos irmãos, que grande alegria podermos estar juntos, né? E aí dando continuidade no nosso curso para consagração à Santíssima Virgem, né? Consagração total à Santíssima Virgem, pelo método de São Luís Maria Grignon de Montfort. Então assim, você que está caminhando aí conosco, nós já tivemos 2 lives e um vídeo que saiu a segunda-feira passada, né? 2 lives nas 2 últimas sextas-feiras. Peço para que você então vá dando continuidade, acompanhando aí os vídeos e as lives para poder ir entendendo e mergulhando nessa maravilha que é a devoção à Santíssima Virgem, né? Que é esse método pelo Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem. Então não esqueça aí, vá lendo o livro, vá assistindo, participando dos momentos que a gente vai proporcionando e as dúvidas. Tem o link lá no grupo, eu vou mandando aí periodicamente o link das dúvidas do tratado e assim como a gente vai podendo, nós vamos respondendo. Tá bom, meus irmãos? Que grande alegria. Então, hoje nós vamos entrar no capítulo 2 e 3. Vamos partilhar sobre o capítulo 2 e 3 do tratado. Fique aí, então, já tome nota, se você já tinha dúvidas, vá tomando nota aí das coisas que nós vamos falando. Então, o capítulo 2, o nome do capítulo 2 é Verdades Fundamentais da Devoção à Santíssima Virgem. E aí no artigo 1, São Luís diz assim: Jesus Cristo é o fim último da devoção à Santíssima Virgem. Gente, isso resolve um tanto de problemas também, né? Como já disse no outro vídeo, algumas coisas vão resolvendo já problemas de princípio. Não existe devoção à Virgem Maria ou qualquer outra devoção cujo fim último não seja nosso Senhor Jesus Cristo. Então aí São Luís vai começando a falar de algumas verdades, então, muito claras. Primeira verdade, então, Jesus Cristo ele deve ser o fim último de todas as devoções. De outro modo, elas seriam falsas e enganosas. Qualquer devoção que não leve a Jesus Cristo é falsa e enganosa. Então, a devoção à Santíssima Virgem, ela leva a Jesus Cristo, ela nos conduz a Jesus Cristo, ela nos faz estar mais próximos de Jesus Cristo. E sabe por quê? Porque a Virgem Maria está colada em Nosso Senhor. Sem Jesus, nada existe em Nossa Senhora. Então, ela está colada em Nosso Senhor. E aí depois disso, São Luís ele vai discorrendo sobre o senhorio de Jesus para nós. Então ele vai dizendo e o que é de fato, que Jesus é o único Senhor das nossas vidas, que ele é o único, o nome de Jesus é o único nome que nos foi dado para que nós sejamos salvos. É nele que existe o começo, o meio e o fim de todas as coisas. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então ele vai discorrendo sobre o senhorio de nosso Senhor Jesus Cristo. E depois ele finaliza dizendo aqui na página 62, é até uma coincidência, o número 62 na página 62, né? Lá no fim do número 62 ele diz assim: se a devoção à Santíssima Virgem nos afastasse de Jesus Cristo, seria preciso rejeitá-la como uma ilusão do demônio. Mas é tão o contrário que, como já fiz ver e farei ver ainda, nas páginas seguintes, esta devoção só nos é necessária para encontrar Jesus Cristo, amá-lo ternamente e fielmente servi-lo. Então, a devoção à Santíssima Virgem, se fosse diferente disso, ela seria uma mentira. Mas muito pelo contrário, ela nos leva, ela nos conduz, ela nos faz estar próximo de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, a partir daí, São Luís, ele passa a se... É engraçado, é uma mudança na escrita. Ele para de se dirigir ao leitor e ele começa a se dirigir a nosso Senhor Jesus Cristo, fazendo queixas de amor, diz ele, falando: Senhor, eu me queixo dessas almas que tão longe estão da Virgem Maria, que dizem ter devoção a vós, mas tão longe estão. Será que de fato o fogo do Espírito Santo está no coração deles, né? Lembrando aquilo que ele falou, que o Espírito Santo não realiza maravilha se não encontra Nossa Senhora nos corações. E aí, então ele vai dizendo, e em dado momento ele diz assim, que ele não está falando dos hereges, dos cismáticos, daqueles que estão fora da igreja, mas ele fala para os católicos e dos católicos. Então, que estão longe da Virgem Maria, que às vezes até criticam a devoção à Nossa Senhora, mas são católicos. Só que isso nós vamos ver no 3º capítulo, né? Não vamos nos deter nisso agora. E ao final, então, ele pede de forma muito terna, de forma muito, muito carinhosa e amorosa, ele fala: Jesus,
me livre do espírito, né, destes. Não me deixe também me afastar de vossa Mãe Santíssima. Me faça permanecer junto, né? Me faça permanecer unido à vossa Mãe Santíssima, para que também a vós eu permaneça unido. E aí ele passa para o segundo artigo. O segundo artigo, o nome dele é Pertencemos a Jesus Cristo e a Maria na qualidade de escravos. É uma palavra meio né, que às vezes essa devoção ela é mal interpretada por causa dessa palavra, mas você vai ver na explicação de São Luís, depois você vai lendo, é muito mais profundo ler, eu estou aqui dando umas pinceladas, você vai ver então que profundo, que bonito, que belo é nos fazermos escravos de nosso Senhor, né, e de Nossa Senhora. Então ele diz assim, ó, antes do batismo, por causa do pecado original, nós éramos escravos do demônio. Preste atenção, éramos escravos do demônio. E isso muitos santos vão dizer, né? Muitos santos vão reafirmar isso aí, porque pelo pecado original, né, nossos primeiros pais foram expulsos do paraíso e a partir dali, né, na descendência deles, a humanidade se fez escrava do demônio. No número 409 do Catecismo da Igreja Católica, você vai ver isso. Só que aí, depois do batismo, cada um de nós, por meio da crucificação, né, da entrega, da doação de nosso Senhor Jesus Cristo, passamos a ser escravos de Jesus. E por que isso, irmãos? A palavra, você já ouviu falar que Jesus é o nosso Redentor, né? A redenção de Jesus. A palavra redenção, o que quer dizer? Quer dizer morte por substituição, ou quer dizer o pagamento de uma dívida que aquele não poderia pagar. Então, por causa do pecado original, nós éramos escravos do demônio e Jesus, na cruz, ele dá a sua vida, ele derrama o seu sangue, pagando assim a dívida que nós não poderíamos pagar. Só que na realidade da redenção, lá desde a época dos escravos, acontecia assim. Quando alguém vinha e redimia um escravo, quer dizer, pagava pelo escravo, ele deixava de ser escravo daquele, mas passava a ser escravo deste que pagou. Então Jesus paga com o seu sangue, né, a nossa libertação, mas nós deixamos de ser escravos do demônio e passamos a ser escravo dele. Porém, ele não exige essa escravidão. Nós somos escravos justamente por causa desta realidade, dele ter pago, né, a nossa escravidão com o seu sangue. Depois São Luís começa a fazer a diferenciação entre servo e escravo. Para nós, servo, vamos pensar empregado, funcionário, né? Então ele diz assim, o funcionário ou servo dá somente o seu trabalho, mas é dono de seus bens, né? Dá ao patrão somente o seu trabalho, mas ele é dono dos seus bens. O escravo entrega ao seu senhor tudo o que possui, né? Ou venha a adquirir sem exceção. O funcionário dá o trabalho, mas é dono das suas coisas. O escravo entrega tudo. O empregado, o servo, exige salário pelos serviços prestados. O escravo nada pode exigir, seja qual for a assiduidade, a habilidade ou a força empregada no seu serviço. O servo pode deixar o patrão quando quiser, ou pelo menos ao final do contrato. O escravo não tem esse direito. O servo tem resguardado seus direitos de vida e de morte. Se o patrão o mata, comete suicídio. O escravo, o senhor dele, tem sobre ele poder de vida e de morte. Pode vendê-lo a quem quiser, da forma que quiser, e pode matá-lo, se quiser, como um animal seu, e não comete crime. Por último, o servo, o empregado, fica a serviço do patrão por algum tempo. O escravo é para sempre. Eu quero fazer uma ressalva aqui, que São Luís não está dizendo que ele concorda com a realidade do que acontecia com os escravos na época. Ele está falando que, segundo a lei civil, era isso que acontecia. Então, se nós somos de fato escravos de nosso Senhor, e é o que nós somos por meio da redenção, ele tem todo esse poder sobre nós. E aí, é isso mesmo. É Deus quem tem poder sobre a nossa vida e sobre a nossa morte. Então, assim nós permanecemos. E aí, São Luís vai citar um pouco Santo Agostinho, um pouco Santo Tomás, mas falando sobre, existem 3 tipos de escravidão. E aí ele fala que a primeira é a escravidão por natureza, a segunda por constrangimento e a terceira por livre vontade. Ele explica assim, por natureza, todas as criaturas são escravas de Deus por natureza. E aí ele cita o Salmo 23, versículo 1, que diz assim, do Senhor é a terra e tudo que ela contém. Então,
Porque Deus é aquele que criou todas as coisas, e é aquele que sustenta todas as coisas no ser, né? Ele sustenta no ser. Tudo pertence a ele, então tudo, todas as criaturas são escravas dele. Como eu disse, apesar dele não exigir algo sobre isso. No segundo ponto, por constrangimento, São Luís diz assim, que os demônios e os réprobos, ele chama de réprobos aqueles que são contradizentes à fé, aqueles que vivem na realidade do pecado. O demônio e os réprobos são escravos por constrangimento. O que isso quer dizer? Ainda que eles não queiram, eles são obrigados, né, de certa forma, a se submeterem a Deus. Se submeterem porque Deus é Senhor de todas as coisas, então ainda que não queiram fazer a vontade de Deus, eles têm que se submeter em certas coisas a Deus. E aí São Luís vai dizer que os justos e os santos são escravos por livre e espontânea vontade. E ele diz que a escravidão voluntária é a mais perfeita de todas as outras, porque escolhe, né, por livre vontade, com liberdade, a Deus em relação a todas as outras coisas, né? Mesmo que Deus não obrigue, mesmo que não seja obrigado, aquele que é escravo por livre vontade se entrega, se doa. E é essa a escravidão mais perfeita, dizia Santo Tomás de Aquino. A Sagrada Escritura, os escritos dos santos, a tradição da Igreja Católica estão repletos de argumentos para sustentar, né, que nós somos escravos de Jesus, a nossa escravidão a Jesus. Então você vai ver, inclusive lá na tradição, né, depois de falar por muitas vezes na Bíblia que nós somos servum domini, né, servum domini, no Concílio de Trento vai usar a palavra mancipia domini, que quer dizer de fato escravo do Senhor. Então, entre tantas outras coisas, nós somos todos escravos de Jesus. Aí, irmãos, lembrando do que dissemos no outro vídeo explicativo, tudo que convém a Deus por natureza, convém a Maria por graça. Então, se nós somos escravos de Jesus, né, de nosso Senhor, por natureza, né, por livre vontade, mas isso aí já é natural que aconteça, a Virgem Maria nós o somos por graça. E aí é uma coisa muito bonita que vai dizer aí também a doutrina e a mística católica, que, por exemplo, a Virgem Maria, pessoas do mundo inteiro falam com ela, né, pedem a ela, rezem a ela, só que ela não tem o pressuposto divino da onipresença. Como que ela está em todos os lugares? Ela participa da onipresença de Deus. Por graça, por méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, ela que não tem onipresença, ela participa da onipresença de Deus. Então, por isso, ela pode estar em todos os lugares para ouvir os seus filhos. Também a onisciência, a mesma coisa. Como que ela sabe de todas as coisas? Como que ela vê? E a gente diz, né, a exemplo do que aconteceu ali nas bodas de Caná, nós dizemos que a Virgem Maria também, ela pede, ela sabe das nossas necessidades. Justamente por isso, ela participa da onisciência também de Deus. Olha que bonito. Não é dela por natureza, mas pertence a ela por graça. Sendo assim, então, irmãos, todos aqueles que são escravos de Jesus são também escravos da Virgem Maria. São escravos dela, porque Jesus é o rei e tem os seus súditos e os seus escravos. E a Virgem Maria é nossa rainha. E agora eu quero trazer para vocês uma história muito bonita, que não é do tratado, mas que eu acho que pode acrescentar em alguma coisa para nós. Eu tirei desse livro aqui, do Scott Hahn, né, um escritor, um ex-protestante dos Estados Unidos, que agora é católico, né, foi conselheiro do Papa Bento XVI, um grande exegeta, um grande teólogo. O nome do livro é Salve Santa Rainha, do Scott Hahn. Se você puder, pode comprar, que é um livro de leitura maravilhosa. Então ele explica assim, ele fala no Antigo Testamento que os reis do Antigo Testamento, eles eram poligâmicos, eles tinham muitas mulheres. Então era impossível falar, né, em certo momento, no Antigo Testamento, de quem era a rainha, dizer que a rainha era a esposa do rei. Porque aí você não saberia quem seria a rainha, qual esposa, ele era poligâmico. Então existia uma tradição lá no Antigo Testamento, lá no tempo ali do rei Salomão, que a rainha era a mãe do rei. Era chamada Gebirá, a rainha-mãe. Então você vai ver no primeiro livro de Reis, no capítulo 2, versículo 19, que diz assim, olha só, Betsabeia era a mãe de Salomão. Então diz assim, Betsabeia
foi, pois, à presença do rei Salomão para lhe falar de Adonias, né? Pedir a intercessão por uma terceira pessoa. E o rei se ergueu para ir ao seu encontro, se prostrou diante dela e depois sentou-se no trono e mandou colocar um assento para a mãe, né? Para a mãe do rei, e ela se sentou à sua direita. Olha só, perceba uma coisa neste texto que nós acabamos de ler. Irmãos, primeiro, para chegar à presença do rei, alguém precisava ser anunciado, alguém precisava que um outro servo viesse, chamasse, falasse. E quando a pessoa entrasse na presença do rei, ela deveria prostrar-se com o rosto por terra em reverência ao rei. E aí depois, né, se o rei, até você vai ver lá na história de Esther, que ela dizia, ela foi falar com o rei, se o rei estendesse o cetro, é porque ela poderia falar. Então aí depois o rei estendia o cetro e a pessoa poderia falar. Mas aqui aconteceu algo diferente. O rei Salomão, logo que a sua mãe, a Betsabeia, entra no recinto onde ele estava, ele se levanta, vai à direção dela e é ele quem se prostra, faz reverência a ela. E depois pede para que coloquem um trono do lado direito dela. O que isso quer dizer? Reafirma a realidade dessa tradição, de que Betsabeia, ela era a rainha mãe daquele momento. Olha que bonito. Então, você já entendeu o que eu quero dizer? Nosso Senhor Jesus Cristo é o rei e a Virgem Maria, ela é sim, né, a nossa rainha. E aí, sendo assim, São Luís vai dizer lá no número 76 do tratado, ele diz assim, olha só, então, se a Virgem Maria é rainha e ela tem tantos escravos por constrangimento, quer dizer assim, porque ela tem autoridade também, ela tem tantos escravos por constrangimento, seria mal que ela tivesse alguns por livre vontade também? Olha só, meus irmãos, aqui está a essência, né? A profundidade dessa devoção que São Luís nos traz. Seria mal que a Virgem Maria tivesse também escravos por livre vontade? É óbvio que não. E ele pergunta, isso desagradaria o rei? É óbvio que não. O rei tem toda a alegria de ver os seus súditos e seus escravos se submetendo também à rainha. Neste caso, a rainha mãe, que é a Virgem Maria. Olha só que bonito, chega a me dar assim um embargar na voz, uma emoção, uma alegria de podermos nos doar também, assim como somos totalmente entregues a nosso Senhor Jesus Cristo, por meio do batismo, isso a gente vai ver depois, e por meio também da nossa entrega, da conversão, da experiência que fizemos com Ele, nós também devemos ser, por livre vontade, entregues, doados, todo inteiros, dados, né, à Virgem Maria. E aí depois São Luís vai dizer uma coisa assim, ele diz assim, olha, e por fim, se alguém se recusa a dizer escravo de Maria, tudo bem que se diga escravo de Jesus, porque no final das contas é a mesma coisa. Só que aí, esta pessoa tem que ser de verdade escravo de Jesus, fazer a sua vontade, se doar, se entregar a Jesus, fazer tudo o que o Senhor nos pede, né? Na Epístola de São João vai dizer, aquele que me ama, né? Aquele que ama a Deus segue os seus mandamentos. E se alguém fizer isso, de alguma forma está obedecendo a Virgem Maria, como ela fez naquele texto em João 2, nas bodas de Caná, quando ela olha para os servos e diz, fazei tudo o que ele vos disser, ela também diz isso a nós. Se somos escravos de Jesus e fazemos tudo aquilo que ele diz, estamos obedecendo a Virgem Maria naquilo que ela nos pediu. Eita, que maravilha! Veja como é bonita a doutrina católica, veja como é bonito a doação à Santíssima Virgem Maria. Olha, eu não sei vocês, mas eu fico muito empolgado com tudo isso. Artigo 3, irmãos, vamos para o artigo 3. Devemos despojar-nos do que há de mal em nós. Então, aí esta é a terceira verdade que São Luís nos apresenta. E ele diz assim, as nossas melhores obras, as nossas melhores ações, né, aquilo de melhor que a gente faz, ordinariamente está manchado pelo nosso pecado, pelo nosso amor próprio, pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade, por tudo aquilo que nós temos. Irmãos, tudo que a gente faz está manchado. Vou dar um exemplo para você. Uma pessoa, né, todos nós, né, diziam alguns santos que o orgulho, a vaidade vai morrer 2 horas depois que morreu já a alma. 2 horas depois que nós morremos é que morre o orgulho e a vaidade. Eu vou te dar um exemplo disso. Veja só, quando uma pessoa, ela tem muitos dons, mas ela fica falando para todo mundo, e ela fica fazendo isso, se mostrando para todo mundo. O que ela é? Orgulhosa.
Mas aí quando uma pessoa tem todos esses dons, mas ela é recatada, e ela se coloca, quando ela faz uma análise dela, ela olha e fala assim, olha, tenho todos esses dons, mas não fico mostrando para todo mundo. O que é isso? É orgulho. Então, se ela tem os dons e mostra para todo mundo, ela é orgulhosa. E por muitas vezes ela tem, mas se diz humilde. Uma pessoa que diz que é humilde, ela já é orgulhosa. Então, é isso, as nossas obras são cheias disso. E nós precisamos então, como diz lá em Mateus 9,17, colocar vinho novo em odres novos. Esta graça que Deus quer conceder a nós por meio dessa devoção, ela não pode ser colocada neste odre azedo, né, de vinho que existe dentro de nós. Ela precisa ser colocada em odres novos. Então por isso que nosso Senhor nos pede que nós entreguemos, nos doemos, demos tudo para Ele e mudemos aquilo que existe em nós. Este o artigo 3, né? Despojar-nos do que há de mal em nós. Então, se somos odres azedos, Deus não vai derramar a sua graça em nós. Deus odeia o pecado. Irmãos, Deus odeia o pecado. Para nos livrar, então, do mal que existe em nós, precisamos, primeiramente, reconhecer este mal em nós. E agora eu quero ler um texto aqui na página 81, um trecho aqui do tratado, que vai um pouco contrário naquilo que a gente vê. Eu não tenho nada contra isso, mas na realidade aí muito de autoajuda, realidade até uma realidade meio coach aí, de querer sempre jogar as coisas para cima, né, num positivismo que às vezes não é tão são, né, não é tão conforme a realidade da doutrina católica. Por quê? Olha só como São Luís nos pede para que nós nos enxerguemos, né? Ele diz assim: toda a nossa herança é orgulho e cegueira no espírito, endurecimento no coração, fraqueza e inconstância na alma, concupiscência, paixões revoltadas e doenças no corpo. Somos naturalmente, veja só, mais orgulhosos que os pavões, mais apegados à terra que os sapos, mais feios que os bodes, mais invejosos que as serpentes, mais glutões, né, ou gulosos que os porcos, mais coléricos que os tigres e mais preguiçosos que as tartarugas, mais fracos que os caniços e mais inconstantes que um catavento. Tudo o que temos em nosso íntimo é nada e pecado, e só merecemos a ira de Deus e o inferno eterno. Nossa, Ricardo, mas como São Luís é duro, eu acho que ele está exagerando. Não, irmãos. Você aí que está assistindo esse vídeo, você já cometeu alguma vez um pecado mortal? Alguma vez você já cometeu algum pecado que transgrida um dos 10 mandamentos ou um dos 5 mandamentos da igreja? Eu acredito quase que 100% que sim, porque a palavra de Deus vai dizer assim, todos pecaram, né? E estão privados da graça de Deus. Se você já cometeu um pecado mortal que seja umzinho, você já merece o inferno eterno. Porque um pecado ofende a majestade de Deus. Então São Luís não está sendo exagerado no que ele fala, né? Tem um livro chamado Combate Espiritual, eu esqueci de trazê-lo para cá, do padre Lorenzo Scupoli, que ele diz assim, olha, desconfia, o caminho para a realidade da boa espiritualidade, desconfia totalmente de si e confia totalmente em Deus. Nós não somos de confiança, só Deus é de confiança. Então, São Luís não está aí exagerando. E aí ele diz assim, para conseguirmos fazer isso, nos despojar do que existe de mal em nós, nós precisamos morrer para nós. Morrer para o nosso pecado, morrer para as nossas vontades. E ele cita então João 12, 24 e 25, que fala, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica só e não produz um fruto apreciável. Nós devemos morrer para nós. Assim também nós. Se nós não morremos para nós não conseguimos nascer para uma vida nova. Devemos morrer para as nossas vontades. E não deixar que o nosso amor próprio manche, então, as nossas ações. Diante de tudo isso, São Luís nos orienta que, em meio a tantas devoções marianas que pululam, né, já naquela época e hoje também, nós devemos escolher aquela que mais nos faz aniquilar o nosso eu. Né? A exemplo daquilo que São João Batista vai dizer, né, João 3,30, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Então, quanto mais nós vamos suprimindo a nós, quanto mais nós vamos aniquilando a nós, mais Jesus vai tendo espaço em nossa vida. É preciso mesmo
atenção a tudo isso, porque nem tudo que reluz é ouro. De repente, nem todas as devoções que nós vemos são as melhores. Lá na frente, no capítulo 3, você vai entender como escolher a verdadeira devoção. Artigo 4, então, São Luís vai dizer: temos a necessidade de um medianeiro junto ao próprio medianeiro, que é Jesus Cristo. Então, olha só, ele diz assim, então, quarta verdade: é muito mais perfeito porque é mais humilde tomar um medianeiro para nos aproximar de Deus. Tem gente que diz assim: eu não preciso dos santos, eu não preciso da Virgem Maria, eu vou a Deus direto. Não te parece que existe algo de orgulhoso nisso? Porque assim, lembra que a gente falou no outro vídeo? O mundo não era digno de receber Jesus das mãos do Pai. Por isso, ele deu Jesus à Virgem Maria e pelas mãos dela nós o recebemos. E São Bernardo de Claraval vai dizer, acho que eu já citei isso também no outro vídeo, a Virgem Maria é a escada que Deus usou para vir até nós. Então nós devemos também subir até Ele por meio dessa escada. Então é muito mais humilde ir a Deus por meio de um medianeiro, ele está dizendo aqui. Então tentar ir a Deus negligenciando os medianeiros que Ele nos deu é agir diante de Deus com menos temor do que se age diante de um poderoso da terra. São Luís vai dizer, diante de um rei da terra, né? Hoje nós não temos tantos reis. Mas veja só, para chegar diante de um rei da terra, você precisa de alguém que te apresente. Você não chega direto, chega lá no castelo esqueci como que é o nome, Nottingham, não lembro o nome do castelo lá na Inglaterra, e chega, eu vou falar com a rainha da Inglaterra, bate na porta, entra e vai falar com ela direto. Não vai acontecer, não vai acontecer. De fato, é preciso que exista alguém que te apresente a ela, que te leve até ela, algum conhecido seu que te apresente. Então, por que diante de Deus nós queremos fazer as coisas de forma diferente? Jesus, então, é o único mediador entre Deus e os homens, conforme nos diz lá 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, e outros textos também da Escritura. Mas aí nós pensamos, Jesus, ele é Deus como o Pai e o Espírito Santo, tem a mesma prerrogativa de Deus, a mesma dignidade, divindade, mesma honra de Deus. Então será que nós não precisamos de um medianeiro para chegar também até Ele? Porque Ele é o único medianeiro entre nós e o Pai. Mas não precisamos também de um medianeiro. Será que a nossa pureza nos garante que nós podemos chegar até Ele e nos unir de forma perfeita assim? Olha, eu acredito que não. Então, se Ele é em tudo igual ao Pai, nós precisamos. E aí, mais uma daquelas frases que nós vamos precisar de coraçõezinhos do Ed, dizia assim, São Bernardo de Claraval: temos necessidade de um medianeiro junto ao medianeiro por excelência, e que Maria Santíssima é a única capaz de exercer esta função admirável. Olha o que nos diz São Bernardo, é ela quem vai nos levar até nosso Senhor. Para ir a Jesus, olha só outra frase bonita. Para ir a Jesus é preciso ir a Maria, pois ela é medianeira de intercessão. Para ir a Deus é preciso ir a Jesus, pois ele é medianeiro por redenção. Olha só que legal. Artigo 5, então. É muito difícil para nós conservar as graças e os tesouros recebidos de Deus. Então, assim, de fato, na nossa vida nós recebemos muitas graças de Deus. Você já deve ter recebido muitas delas. Talvez tenha muitas delas para testemunhar. Com certeza, né, muitas graças de Deus. Mas vai dizer lá em 2 Coríntios, o apóstolo Paulo nos diz, 2 Coríntios 4, 7, que nós trazemos esses tesouros em vasos de barro. O que isso quer dizer? Nós trazemos estas graças num recipiente frágil que somos nós. Nós trazemos tudo isso, temos uma vontade fraca, temos uma inclinação ao mal. Então, nós somos um recipiente que tem estas graças, mas nós temos uma inclinação para ir ao mal. E quando nós pecamos, nós quebramos esse recipiente e todos os tesouros e graças de Deus se perdem. Diz São Luís assim, os demônios são ladrões que querem nos surpreender pelo pecado e em um instante roubar tudo que alcançamos em anos de graças e méritos. Irmãos, é muito forte isso. Imagine que você iniciou uma caminhada com Deus e foi se unindo a Deus, e foi na comunhão diária, na confissão constante, rezando o Santo Terço, né, lendo a palavra de Deus, fazendo uma léxio divina, crescendo. Isso vai
crescendo, fazendo crescer o nosso homem espiritual, vai fazendo crescer o nosso interior, né? Vai fazendo a nós crescer. Se no meio do caminho você se descuida por algum momento e comete um pecado mortal, todas essas graças se perdem e vão ralo abaixo. Todas as graças se perdem por meio do pecado. É por isso que o demônio, como diz também a Sagrada Escritura, é como um leão que ruge ao nosso redor, esperando a primeira brecha para vir e nos fazer perder todas as graças e méritos de Deus. Nós já vimos no caminho, talvez você já tenha visto, muitas pessoas mais santas e mais cheias da graça do que nós, que acabaram tendo quedas, caindo miseravelmente. Sabe por que isso acontece, irmãos? Porque talvez a pessoa esteja confiando mais nela, confiando em suas forças, e ela é vaso de barro. Se essas pessoas, e se nós, confiarmos os nossos tesouros à Virgem Maria, diz, né, falando dessas pessoas, ela os teria guardado como seu próprio bem. E se nós confiamos, ela guarda como seu próprio bem. E ela faz disso um dever dela. Olha que bonito isso. Então assim, irmãos, se finaliza o capítulo 2. O capítulo 2, ele traz todo esse preâmbulo, falando, né, do quanto é bom, do quanto nós precisamos nos entregar, e falando das verdades fundamentais sobre a Santíssima Virgem Maria. Vamos então para o capítulo 3 do tratado. E esse aí é importantíssimo, presta atenção, lógico que todos são importantes, mas presta atenção nisso que nós vamos dizer. O nome do capítulo é A Escolha da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem. Então, escolher a verdadeira devoção. Primeiro pressuposto, irmãos, se São Luís fala que precisamos escolher a verdadeira devoção, é porque existem falsas devoções. Entende? Ele está falando para escolher a verdadeira, então existem falsas devoções. Sabe por quê, irmãos? Porque o demônio, sabendo que a devoção à Virgem Maria, como já foi dito, ela é imprescindível, ela é necessária para a salvação das almas, é óbvio, ele vai suscitar falsas devoções para que as pessoas se afastem ao invés de se aproximar da Virgem Maria e acabem perdendo as suas almas. Se afastando de Nossa Senhora, acabem perdendo as suas almas. Então precisamos ficar atentos. E aí o São Luís vai demonstrando para nós aí. É importante conhecer os tipos, né, das falsas devoções para podermos fugir dela. E conhecermos a verdadeira devoção para podermos abraçá-la e com ela amar, né, e agradar mais nosso Senhor Jesus Cristo, dando maior glória a Deus. Então, artigo 1. Os sinais da falsa e da verdadeira devoção à Santíssima Virgem. Aí dentro do artigo 1 ele vai no primeiro ponto. Os falsos devotos e as falsas devoções à Santíssima Virgem. São Luís vai nos dizer, irmãos, que são 7 tipos de falsos devotos. Vamos lá, vai contando aí junto comigo. Primeiro, devotos críticos. Segundo, devotos escrupulosos. Terceiro, devotos exteriores. Depois, quarto, devotos presunçosos. Quinto, devotos inconstantes. Sexto, devotos hipócritas. E sétimo, devotos interesseiros. São esses 7 tipos de falsos devotos que nem sempre são só um ou só outro, às vezes se misturam aí, as coisas acontecem. Então, devotos críticos são aqueles ditos sábios, sabe? Pessoas que se dizem sábios, que até creem de alguma forma na Virgem Maria, mas sempre querem criticar alguma coisa. Você já viu aquela pessoa que tudo que alguém fez, tudo que você vê alguém fazendo, a pessoa olha e fala assim, ficou bom, mas... ficou bom, mas... E esses devotos críticos são os que fazem isso com as devoções, com a devoção à Santíssima Virgem Maria. Principalmente no que diz respeito às devoções mais simples. Então, esses falsos devotos, eles não têm coragem ou criticam aqueles que rezam sempre o Santo Terço. Aqueles que se colocam a rezar, dizem que são repetições, é melhor rezar os salmos, e tal, não sei o quê. E também, quando vem histórias, né, milagrosas a respeito da Virgem Maria, eles, né, acabam achando que são fábulas. Devotos críticos. Eu não vou me deter muito nisso, porque depois você lendo, você pode... É muito mais profundo, então não quero repetir apenas o que São Luís diz. Segundo tipo de devoto falso, devotos escrupulosos. Então eles receiam, né,
ser muito devotos da Virgem Maria e com isso desrespeitar ou desagradar nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é uma coisa que nós já resolvemos no caminho, mas a gente pode falar de novo. A Virgem Maria, ela não retém a glória para ela. Ela não tem a rebeldia do pecado. Ela não tem a rebeldia do pecado original para querer tudo para ela. Então, quando tudo que nós damos a ela de louvores, de amor, né, de glórias mesmo à Virgem Maria, ela faz aquilo que eu acabei de falar agora há pouco, de João 2, nas bodas de Caná. Quando nós damos as glórias para ela, ela sai da frente e aponta para nosso Senhor Jesus Cristo, dizendo: fazei tudo o que ele vos disser. Ela não retém para ela a glória, ela dá para ele. Então não tem a mínima possibilidade, né, da Virgem Maria, de alguma forma, de amar a Virgem Maria, de alguma forma desagradar. E você pode dizer o seguinte: quando alguém disser que você está amando muito a Virgem Maria e desagradando o nosso Senhor, você fala assim: olha, vai falar com Deus, porque foi Ele que começou, né? Foi Ele que deu a maior glória para ela, fazendo-a mãe do seu Filho único. Nunca nenhuma glória que nós dermos a ela será maior do que essa. E além disso, queridos, olha, a própria Sagrada Escritura, ela faz questão de, ali na exclamação de Santa Isabel, né, parenta de Nossa Senhora, de falar primeiro de Nossa Senhora e depois de Nosso Senhor. Ela diz assim: bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Aí você pode falar: mas então agora você está querendo dizer que ela vem primeiro? Não estou querendo comparar, mas na verdade Santa Isabel faz isso e nós fazemos isso porque a Virgem Maria é chamada, né, na espiritualidade da igreja, de aurora da manhã, né? Aurora da manhã, de luz que precede o amanhecer. Ela, né, São Domingos de Gusmão ia falar, ela é o orvalho que deixa a terra úmida para poder receber a semente. Sempre, o orvalho vem antes, a semente vem depois. A aurora vem antes, a manhã vem depois. O princípio da luz vem antes, o amanhecer vem depois. Então fica tranquilo que você não precisa de cair nessa realidade de escrúpulos. Esses são devotos falsos, escrupulosos. Exteriores. Fazem consistir toda a sua devoção em práticas exteriores, né? Fazendo tudo que é visível, de forma superficial, mas sem mudar de vida. Sem imitar as virtudes da Virgem Maria. Quer fazer tudo que tem de fora, mas por dentro não está mudando. Presunçosos, devotos presunçosos, sob o pretexto de sua falsa devoção, continuam ali, dormindo no marasmo de seus pecados. E aí eu quero ler aqui no Catecismo da Igreja Católica, me desculpem, o meu está meio desmanchando aqui, parágrafo 2092, olha só o que diz o Catecismo. Há duas espécies de presunção. Ou o homem presume de suas capacidades, quer dizer, esperando poder salvar-se sem a ajuda do Senhor, sem a ajuda do alto, ou então presume da onipotência ou da misericórdia de Deus, esperando obter seu perdão sem conversão e a glória sem méritos. Veja só, aqui está, né, tá no sentido do segundo, né, da segunda presunção aqui. Né, eles querem se fazer devotos da Virgem Maria, se fiando na devoção à Virgem Maria, dizendo, olha, ela prometeu que quem fosse seu devoto, não, e tem promessas mesmo de Nossa Senhora, não morreria sem a confissão, não morreria sem isso. Se fia nisso, mas não muda de vida, não tem intuito de mudar de vida. É quase uma blasfêmia, né, um sacrilégio contra a devoção à Virgem Maria. E São Luís vai dizer, né? Depois do sacrilégio com relação à Santíssima Eucaristia, o sacrilégio contra a devoção mariana é o mais grave. Então a misericórdia de Deus, Deus salva os pecadores, Deus tem misericórdia dos pecadores, mas a misericórdia de Deus está atrelada diretamente ao propósito de mudança de vida. Aqueles que não querem mudar de vida, na hora do julgamento, não contarão com a misericórdia, serão julgados somente pela justiça. Então, não seja um devoto presunçoso, que acha que ser devoto da Virgem Maria vai te salvar ainda que você não mude de vida. E aqui também tem os devotos inconstantes, né? Que por leviandade variam ou então abandonam completamente a devoção a Nossa Senhora à menor das tentações. Então aí é bom lembrar que o Anderson disse lá na primeira live, né? Começar é para muitos, mas perseverar é para santos, como dizia São José Maria Escrivá. Então
Então os devotos inconstantes param no meio do caminho, aquela pessoa que teve uma experiência com Deus na missa ou alguma coisa e fala, olha, agora eu vou rezar 25 terços por dia, eu vou rezar 12 ofícios da Imaculada, 4 terços da Misericórdia, eu vou na missa de manhã e à noite, né? Quer fazer muitas coisas e acaba depois parando com todas elas. São Francisco de Assis dizia, se quiseres servir a Deus, faça poucas coisas, mas as faça bem. Outro tipo de devotos falsos, devotos hipócritas, se metem em confrarias, ostentam sinais da Santíssima Virgem a fim de se passar por bons, né? Querendo mostrar que são bons. Então querem fazer tudo, é um pouco parecido aí com os devotos exteriores. Os interesseiros, que é o último dos falsos devotos, que recorrem à Virgem Maria somente para se livrarem dos males do corpo ou para obterem bens temporais. Temos que tomar cuidado com isso. Nós devemos amar a Virgem Maria em tudo, em todo momento, em todas as situações. Não devemos apenas recorrer a ela nos momentos de dificuldade. É óbvio que ela nos socorre nos momentos de dificuldade, mas nós devemos amá-la em todo o tempo, porque ela é rainha, ela é amável, ela é digna do nosso amor. Então, aí no segundo ponto, São Luís fala da verdadeira devoção à Santíssima Virgem. E ele fala então que são 5 pontos como é a devoção à Virgem Maria, a verdadeira devoção. Ele diz que ela é interior, ela é terna, ela é santa, ela é constante e ela é desinteressada. Interior, terna, santa, constante e desinteressada. Irmãos, eu não vou me aprofundar nesses 5 pontos, porque eles são autoexplicativos. É interior, é de dentro, não é exterior. É terna, né? É cheia de confiança, é confiante em Nossa Senhora como sua mãe. É santa, busca assemelhar-se à santidade da Virgem Maria. Não tem aquela música, né, da Adriana Arides? Eu quero deixar que o teu plano em mim possas realizar sem limitações e quero tentar, sem porém saber, ser um pouquinho do que tu és. Falando para a Virgem Maria, ela estava. Então é isso. Ela é santa, ela é constante. Então ela não é volumosa para fazer... Não, ela é constante. E Nosso Senhor diz na Sagrada Escritura, aquele que perseverar será salvo. É constante, permanece. Aquele que perseverar será salvo. E é desinteressada. Não se busca a ela somente nos momentos de dificuldade ou de dor, mas nas alegrias ama esta terna mãe. Artigo 2, então, do capítulo 3. As práticas da verdadeira devoção à Santíssima Virgem. Então, São Luís vai dizer aí no número 15, né, na página 109 do tratado, ele diz assim que as práticas comuns, né, as práticas comuns à Virgem Maria. Então ele fala, honrá-la como digna mãe de Deus, depois ele vai dizer, né, honrá-la sobre todos os santos, né, acima de todos os santos, meditar suas virtudes, contemplar suas grandezas, fazer-lhe atos de amor, de louvor e reconhecimento. Eu fico tão feliz, o meu filhinho, o Gabriel de Maria, ele sempre diz, ele tá andando na rua, daqui a pouco eu vejo que ele fugiu de mim, eu falo, Gabriel, vem aqui. Ele fala que eu vou pegar uma rosa para minha mãe, né, uma flor para minha mãe. Aí eu vou lá junto com ele, ele fala, você pega para mim? Aí eu pego uma flor para minha esposa e ele fala, agora uma para a mamãe Maria. E aí ele pega uma outra para Nossa Senhora. Eu chego em casa, entrega para Priscila, minha esposa, e aí corre lá no altar de Nossa Senhora e deixa uma flor lá. Atos de amor. Nós devemos colocar flores para Nossa Senhora, nós devemos acender velas, devemos amá-la. Aqui depois vai dizer, invocá-la cordialmente, oferecer-se e unir-se a ela, em todas as ações ter intenção de agradar-lhe, começar, continuar e acabar todas as ações por ela, nela e com ela e para ela. Depois a gente vai ver isso num outro capítulo. Mas olha só, então dar tudo para ela, ser amoroso com a Virgem Maria, são as práticas comuns. E dentro disso entram tantas as outras, que depois ele vai falar das práticas exteriores. E aí são tantas outras, andar com camiseta, com medalhas, correntinhas da Virgem Maria, andar com o terço, que mostra a realidade exterior, entrar em grupos que fazem parte, né, que amam, que são devotos à Virgem Maria. São tantas coisas que depois você vai ler. Mas veja só, São Luís depois no final faz uma ressalva. Depois de falar de muitas dessas devoções exteriores, ele faz uma ressalva. Ele diz assim, ó, aí o autor coligiu o grande número de devoções praticadas pelos santos em honra da Santíssima Virgem. Devoções maravilhosamente úteis para santificar as almas,
desde que sejam praticadas como devem, isto é, presta atenção ali, com reta e boa intenção de agradar só a Deus e de unir-se a Jesus Cristo como fim último, com atenção e sem distrações voluntárias. A gente está rezando borboletando, né? Com atenção e sem distrações voluntárias, com devoção e sem precipitação nem negligência, quer dizer, entregando mesmo, né? Buscando mesmo, e com modéstia e com postura, em atitude respeitosa e edificante. Então assim, né, devem ser as práticas exteriores. E aí São Luís finaliza dizendo sobre a prática perfeita. Então ele diz assim, depois de ter lido quase todos os livros que tratam da devoção à Santíssima Virgem, não encontrei uma devoção semelhante a essa que vou apresentar-lhes a seguir. Aí ele fala, esta devoção que eu vou apresentar a vocês é a que mais exige sacrifícios das almas a Deus, despoja mais completamente as pessoas, a alma, de seu amor próprio, conserva com mais fidelidade a alma na graça e a graça nela, une a Jesus Cristo com mais perfeição e facilidade, a que mais santifica a alma, a que mais dá glória a Deus e a que mais é útil ao próximo. Depois você vai ver, tem um capítulo, o capítulo 4 e até o próximo, que fala de forma belíssima como essa devoção nos faz amar o outro, nos faz também, né, fazer com que a salvação chegue a outros. E para finalizar esse capítulo ele questiona, quem conseguirá subir os degraus desta santa devoção, até finalmente ser configurado a Jesus Cristo em sua plenitude? E fica a pergunta no ar, quem conseguirá? Ele fala, muitos ficarão, né, só na superficialidade, alguns poucos subirão o primeiro degrau, mas quem chegará no segundo? Quem vai para o terceiro? Quem? Você vai? Será que você vai se empenhar? Será que nós vamos? Que Nossa Senhora nos ajude a vivenciar isso. É isto hoje, irmãos, capítulo 2 e 3 do Tratado da Verdadeira Devoção. Que coisa belíssima. Continua aí caminhando junto conosco, né? Sexta-feira tivemos uma live belíssima com Irineu Vitor, fundador da Comunidade Apóstolos. E sexta-feira agora teremos aí a live com o Padre Wagner do Instituto do Verbo Encarnado. Esteja junto conosco, participe. Vamos fundo, vamos caminhar fundo. Não esquece, se você ainda não está no nosso grupo de WhatsApp, aí embaixo vai ter o link do Google Forms para você responder uma enquete e depois disso você vai receber o link do nosso grupo de WhatsApp. Até quero dizer para vocês, já enchemos um grupo de WhatsApp, já tivemos que abrir um segundo grupo, né? Graças a Deus. Deus é muito bom, muitas pessoas querem se consagrar a Nossa Senhora. Que Deus abençoe muito. Vamos finalizar esse vídeo entregando tudo nas mãos de Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Deus abençoe, até a próxima, estamos juntos aí. Paz e alegria.